E é curioso porque antigamente a gente simplificava, né? Tal área é motora, tal área é do reconhecimento. Então. Hoje a gente está vendo que é muito complexo. Esse estudo é bem interessante, que ele usa uma área que é responsável, que a gente chama do hipocampo, que é responsável pela memória, né? O hipocampo, fisicamente, onde que ele está? Atrás? No meio do cérebro, meio região do cérebro. temporal, lá para o lá meinho no do meio do cérebro, né? cérebro. A região occipital é o reconhecimento visual. E esse estudo ele mostra o seguinte, para reconhecimento de familiares, de pessoas Conhecidas. Conhecidas, pessoas que você tem um vínculo, parece que quanto maior o vínculo, mais área cerebral é utilizada. Então, se olha um parente seu, realmente, né, traz um monte de memória traz tudo ao mesmo tempo, é afetiva, verdade. tudo isso. Né? Eu explico para o paciente, por exemplo, o reconhecimento do rosto tem uma doença, a gente aprende muito com Você doença, já falou né? aqui. Que é a prosopagnosia, que é o quê? A pessoa tem um AVC e ela deixa de reconhecer rosto. Ela não consegue enxergar. Ela não reconhece. Você fala, isso aqui é olho e tal, mas ela não consegue formar essa visão e usar a memória para reconhecer aquela pessoa. E aí eu costumo dizer para os pacientes isso. Pense isso com a visão. Mas o cheiro. Não tem cheiro que te lembra a sua infância? O senhor falou uma vez, né? Não tem o paladar, às vezes, também, né? O rosto é a mesma coisa. Só que o rosto é muito mais complexo do que os outros sentidos. Porque tem a questão da visão e a parte afetiva também. Agora, o cérebro, então, ele faz essa distinção numa área específica, então. Numa área específica. E é curioso porque já tem estudos também mostrando que existem núcleos e pessoas que muitas vezes têm deficiência de reconhecer. Muita gente que assim, eu não conheço reconhecer ninguém. Fala assim, eu sou ruim de reconhecer. De reconhecimento facial. E muitos por essas conexões. Claro que você pode desenvolver. Então, por exemplo, o senhor trabalha lidando com muita gente, né? Como padre, né? Claramente você vai ter uma habilidade maior do que alguém que é um home office e trabalha com computador só. Então, né? tem gente que tem uma capacidade maior também de reconhecer. Isso. Tem gente que cria até estratégia. Ela pode ter até uma dificuldade, mas ela cria estratégia. Geralmente é o quê? É você associando várias áreas do cérebro. Você lembra o nome, você lembra algum som, você lembra onde reconheceu a pessoa. E você faz uma... Gente, sabe que eu vou falar uma coisa. Paulo Maluf, impressionante. Eu presenciei o Paulo Maluf, é impressionante. Eu presenciei o Paulo Maluf uma vez, ele estava lá em São Judas e tal, e aí ele era candidato, mais um candidato a prefeito e tal, e tinha um monte de gente que veio sobre ele. Impressionante. Tinha um câmera de uma televisão, não se lembra, câmera assim e tal. E ele, terminou a entrevista, ele veio e falou assim, e aí, sua esposa já teve filho? Quanto que foi? Falei, não é possível. Ele sabia, ele reconhecia, ele sabia nome, ele sabia coisa, sabia tudo. Impressionante. A habilidade e o treino, né? E treino, é impressionante. Ele perguntava do nome do cara. Falei, não, deve ter algum segredo aqui. Sabia que isso era bom politicamente. Não, isso é ótimo. Porque ele sabia que do nome das pessoas, pode ser um assessor que de repente sopra alguma coisa e tal, mas ele era impressionante. Treino, estratégia e habilidade também pessoal, né? Como tudo na vida, né? Tem o genético, mas também tem o desenvolvido. Mas ele reconhecia nome, ele reconhecia, pelo amor de Deus, ele não tinha obrigação. Ele chegava e falava o nome, impressionante mesmo. Acabou? Ah, não. Olha aí, doutora Mariana, acabou. Tá vendo aí? A doutora Mariana estava nervosa. Nervosa. Bem, você viu? Bem. Boa. Você gostou do programa? Bem. Muito. Pode voltar. E tem a ver com relação com uma memória fotográfica, por exemplo? É isso mesmo, porque assim, tem pessoas que têm mais habilidades visuais, tem pessoas memórias auditivas, né? Mas o rosto é o visual mesmo, que mais chama atenção. O próximo assunto, vamos falar sobre, chama memória eidética, né? Memória eidética, né? Uma memória. Ó, vamos lá fazer o seguinte, a música da doutora, vamos lá, Blitz, cantando, e aí, ó. Essa. Milhas e milhas distantes. Nossa Senhora.